de eletrólitos, o cara começa a ficar enjoado. Aí quando vê, ele deveria estar se alimentando, ele não tem fome, e o sistema digestivo dele está afetado pela falta de sódio, né? O sangue está circulando sem sódio, e aí ele às vezes não tem nem sede mais. Ou então ele toma um monte de isotônico, mas não consegue absorver porque a glucosa do tubo digestivo está desidratada, né? Então ela não funciona direito. Aí começa a virar uma bola de neve, assim, o cara está desidratado e ele não consegue se reidratar porque ele está desidratado. Aí já é uma situação, o cara, como o cara diz, não espera ficar com fome, não espera ficar com sede, não espera ficar assim, né? Não aguento mais, desce tonta. Já vi gente chegando em PC assim, na época que eu era vassourão voluntário lá, eu pedalava junto, e o combinado com a Link era que eu ia ficar junto com o último, para se precisasse de alguma coisa, dar um apoio moral, né, mecânico. E aí tu vê, o cara que está em último no Audax, né, grandes chances dele estar meio mal, cara. E aí tu viu os caras chegando no PC assim, eles baixam, assim, não levanta mais, né? O cara toma uma aguinha ali, abaixa um pouco o sol, né? Para o ciclista, essa questão de perda de água e de sal tem um fator de agravamento que é a pele, né? Eu tenho uma pele que está sendo banhada de água salgada, aí escorre e tudo vai para o forro da bermuda. Ele fica aquela esponja podre, assim, né? Cheia de sal. Por exemplo, o capacete assim, chega a ter uma coisa em branco assim, de sal. E aí o cara começa a ter assadura, começa a ter desconforto, aí já começa a pedalar torto, aí ele faz um esforço que consome ainda mais energia da pedalada dele, ele vira igual bola de neve. Daí a tendência é só piorar, a não ser que ele faça alguma coisa. E tem uma coisa interessante também que é, imagina assim, braço, né? Vamos pensar aqui essa região, o cara está pedalando no sol sem camisa. Pedalando no solaço, começou a suar. Aí ele vai suando, sai de dentro da pele, vem a água e o sal. A água evapora, fica o sal. Aí vem mais água com sal. A água evapora, fica sal. E o sal vai ficando. Então a concentração de sal no suor é cada vez mais alta, né? Pulando assim, tem sal. Só que a água salgada evapora menos. E a função do suor é evaporar. Então, o próprio, assim como o cara se reidrata pior do que ele está desidratado, ele se refrigera pior porque ele já está todo suado, todo salgado. O suor é uma coisa importante que a gente considere bem do ponto de vista de calor, assim, é a coisa mais importante que eu acho. É a questão do suor, o papel do suor, a polêmica do suor, o suor polêmico, porque ele, a gente não é ensinado a ver o suor da forma como eu, quem é ele para dizer alguma coisa, mas da forma que eu acredito que deveria ser ensinado. Assim, a gente não se refrigera por causa do suor. Eu tinha colado uma frase assim, que resumia bem o meu pensamento, mas eu não lembro dela agora. O único motivo, basicamente, a segunda frase diz: a única função, nenhuma outra função no organismo humano tem o suor que não seja evaporar em contato com a pele para baixar a temperatura do corpo. Só para isso o suor serve, mais nada. Das axilas produz um certo cheiro, tem função evolutiva assim, os primatas, os outros, os cavalos. Mas assim, essa absurda assim, torrencial quantidade de suor que a gente produz serve para baixar a temperatura, mais nada. Isso porque a evaporação de líquido em contato com a pele é a única forma de baixar a temperatura do corpo quando a temperatura do ar é próxima da temperatura da pele. Num dia frio é fácil perder calor, eu fico parado ali, a minha pele irradia calor, a minha pele conduz calor para o ar e o calor vai saindo fácil até demais, né? Se bobear eu vou ficar com frio, porque tem mais calor do que eu deveria. E é por isso também que o calor costuma ser um elemento limitante muito maior para a atividade física do que o frio, né? A gente tem travessia do Polo Norte de bicicleta, os caras com uns pneus desse tamanho na bicicleta, bota um monte de roupa para pedalar, não tem problema nenhum. A questão é a roupa, né? A questão é tecnológica, é comportamental, o custo é um custo financeiro, eu preciso ter a roupa boa, mas o organismo convive bem
com isso até. Agora, eu vou sair com a minha bicicletinha aqui no estado do mar, no verão, no dia sem vento, um mormaço horroroso, né? Se tiver 37 graus, se tiver 40 graus, isso limita, não tem estratégia tecnológica que compense isso. Fisiologicamente a gente não consegue vencer isso, né? E a questão da evaporação é essa, é a única forma de baixar a temperatura do corpo em dias quentes. Se tiver quente e seco, como está aqui na ilustração de cima, o cara sua, só evapora, vai suando e evaporando, vai suando e evaporando. Essa evaporação consome uma quantidade enorme de calor, né? O processo de evaporação na água. E embaixo, no dia que eu imagino que seria um dia úmido, aí tu vai suar, isso, aquele negócio não evapora. O relatinho do cara lá tinha, o suor não evaporava, porque estava muito úmido. Realmente, o cara vai cozinhar. Aí vai precisar de outras estratégias fisiológicas, né? Vamos chegar nelas. O papel do suor. Suor que não evapora na pele não serve para nada. Aí eu botei a minha jaquetinha lá. Aí eu pedalei e nas minhas costas ficou uma piscina de suor. Que não tem como evaporar, aquele suor não tem como evaporar porque ele está dentro da jaqueta. Então aquele suor não serve para nada. Foi um suor perdido em vão. Eu perdi líquido em vão, de graça, né, à toa. Perdi sódio à toa. É um líquido que vai me fazer falta, é um sódio que vai me fazer falta. Aí eu estou suando e estou escorrendo e o suor está pingando. Pô, uma gotinha daquela ali, se ela evaporasse, ela consumiria muito calor. Só que ela pingou, então é um suor que eu perdi à toa. Estou jogando suor fora, assim. Não é uma boa ideia. Pingar de suor ou se cozinhar, né, por dentro do suor. Esse suor não está tendo utilidade fisiológica nenhuma, ele só está sendo um custo para o organismo. E o suor, aliás, como várias outras adaptações evolutivas, né? Eu acho que as pessoas dizem, nossa, o corpo humano é perfeito, a vida, os organismos é perfeito, olha a perfeição que é o organismo. Não é perfeito, ele funciona de uma maneira assim muito complexa, muito bonita, assim, as soluções são interessantes, mas não é perfeito. O suor ele é uma boa defesa, ele é uma defesa eficiente, mas não é perfeito, porque ele gasta água, ele gasta sal, né? Ele vai funcionando pior, quanto mais ele funciona, pior fica o funcionamento dele. Um motor que vai esquentando. Então chegamos no que realmente interessa, de horas, falando, sem parar, que são as estratégias fisiológicas para pedalar no calor. Muito bem, então vai ter o Audax lá, vai estar um calor horroroso, e eu sei que o meu organismo, meu aparelho termorregulador não vai funcionar no seu limite e ainda assim não vai dar conta. O que eu poderia fazer então, espertamente, né, na condição de ser humano evoluído, assim, desenvolver uma cultura científica, para conseguir, digamos, burlar, né, a natureza está tentando te sacanear, mas aí tu vai ser esperto e vai usar estratégias que... Então, basicamente, como tem aquela negocinho da torneira lá que vai entrando calor sem parar e vai saindo calor sem parar, eu tenho que pegar essa torneirinha de cima, que joga calor para dentro, e tenho que deixar ela o mais fechada possível. O tempo todo eu quero que entre o mínimo de calor no meu organismo, e eu quero que saia o máximo de calor. Mas mais do que assim deixar a torneira de cima aberta, né, e ficar me preocupando em remover calor do organismo, eu vou tentar evitar que o calor entre no organismo. Então existem, assim, antes da largada já pode fazer coisas importantes, né? Comprovadas cientificamente, com atletas, tem estudos científicos que provam, por exemplo, que se o atleta antes da largada, e até às vezes durante o aquecimento, né, o atleta tem que fazer o aquecimento, ele manter o organismo frio, por exemplo, ficar no ar-condicionado, né? Amanhã vai ter a largada lá e tem um lugarzinho lá que tem ar-condicionado. Bom, fica no ar-condicionado. Tu tem que chegar na linha de largada assim, com frio, se possível. O dia vai estar quente, vai acabar esquentando. Só que daí tu vai começar a suar, em vez de começar a suar na linha de largada, tu vai começar a suar no quilômetro 20. Poxa, são 10% do Audax 200, né?
Tu economizou 20 km de suor. Tu ia morrer de sede lá no quilômetro 60, passa para 80. Aí tu ia estar esgualepado ali no quilômetro 180, ganhou aqueles últimos 20 km de brinde, no que se refere ao suor. Né? Então, assim, na linha de largada, esteja o mais resfriado possível que puder. Toma água gelada, fica no ar-condicionado, fica com pouca roupa. Ah, vou subir a serra, então vou ter que levar um de manguito. Não começa a guardar calor, né? Deixa o calor sair, né? Aumentar a saída de calor do corpo. Como é que se aumenta a saída de calor do corpo? É com líquido na pele, em contato com a pele. Né? Se eu pegar um copo de água quente, um copo de água morna e um copo de água gelada, eu tenho um copo de água morna e um copo de água gelada. Aí eu pego a água gelada e bebo. 2 graus, a água assim, doer a garganta. Se eu pegar aquela água morna, botar na bicicleta ali, e for me molhando, aí eu pedalar um pouquinho, a água vai secando no braço. Aí eu pego ali, molho a mão no pano molhado, assim, molhei o pano com aquela água. Eu vou molhando a mão e vou passando, aí o negócio vai secando. Eu consigo perder mais calor com a água morna, evaporando na pele, do que com a água gelada que eu tomei. Por exemplo, a diferença é assim: se eu pegar 1 litro de água a 0 grau e botar no fogão, a energia que eu preciso para ferver a água, para levar a água até a fervura de 0 a 100 graus é uma. A energia que eu preciso para ferver, para evaporar aquela água toda, é 6 vezes maior do que aquela energia que eu precisei para esquentar a água. No momento que começa a evaporar, a perda é muito maior de calor. Também o derretimento do gelo é uma coisa que consome muito calor. Né? Às vezes a gente pega uma bebida no posto, lá no posto de conveniência, postaço, né? Vai ter lá uns restaurantes lá que a gente vai ir amanhã. Quando forem pedir uma bebida, peçam com gelo. Botem gelo dentro da bebida. Na hora se tiver quente, né? Se tiver frio, não precisa. Estou falando disso nos dias quentes, né? Aquele gelo que fica no final do copo, né? Tomou tudo ali, aí ficou o gelinho. Comam um gelo, engulam o gelo. O derretimento do gelo é um processo físico que consome muito calor. Né? Para eu derreter uma pedrinha de gelo, ele consome muito calor. E mesmo que eu não coma o gelo, mas o fato da bebida estar dentro, com o gelo dentro, garante que ela esteja fria. Né? Eu vou ali no PC ali, conversar com meus parceiros que estão ali embaixo da água. Leva a bebida com gelo dentro. Mas eu não vou comer o gelo, que nem o louco falou lá, comer gelo. Vou comer gelo. Leva o gelo dentro, daí tu garante que tu vai tomar uma bebida gelada. Né? Se tu levar só a bebida sem gelo, botou, sai com uma caramanhola de água gelada, vai pedalar, 10 minutos depois vai tomar água, tá morna. Se botar gelo, vai durar um pouquinho mais, né? Mas escute o vento. Né? Agora, o copo da água com gelo dentro, ou suco, ou não sei o que for, bota um gelinho dentro, coma um gelo no final, se o dia estiver quente. A questão do vento, né? Eu disse um slide atrás ali, o suor que não evapora não serve para nada. E o que faz o suor evaporar? Uma das coisas que mais faz evaporar é o vento. Né? O cara que treina no rolo, ele lava o chão do suor porque não tem vento. Assim, vou botar um ventiladorzinho lá. Um ventiladorzinho, melhor do que nada. Agora o vento, passando uma massa de água, produzindo vento, é muito mais vento que um ventiladorzinho. Então, assim, eu estou lá pedalando, parei numa sombra. Mas hoje o dia está sem vento, né? Parou na sombra, começou a juntar umas bolas de suor. Parei na sombra, descansei, fiz xixi. Não fica muito tempo naquela sombra ali. Vai pedalar para evaporar o suor. Melhor evaporar o suor do que ficar numa sombra ali. Né? O poder da sombra é grande, mas não é tão grande. O poder do suor é maior para perder calor do que ficar na sombra com um suor que não evapora. Né? Aí tu está subindo uma leve serra com vento a favor, exatamente na mesma velocidade do vento. E aí tu larga de suor, assim, né? Achei uma sombrinha. Aí sim, aí tu para na sombra, tem vento a favor. Aí tu para na sombra, vem aquele ventinho, no momento que freou a bicicleta, já vem o vento atrás de ti, assim. Maravilha, tira a camisa, assim, né? Se puder, com roupas por baixo, né? Apropriadas e tal, mulheres principalmente. Evapora um pouquinho, refresca,
Aí continua, né? Não vai entrar no vermelho ali, né? Bebidas geladas com gelo, que foi falado. E essa questão de aproveitar oportunidades, né? Se a gente usar aquela estratégia do caminho da menor energia, a água segue o caminho do menor esforço, né? Se pegar o Audax, ele tem, eu posso aproveitar para ficar mais tempo aqui, que está bom, com a temperatura boa, e passar mais rápido no lugar que está a temperatura ruim, depende. Se o vento está a favor, daí eu vou esquentar quando eu estiver no vento, então eu vou ir mais devagar, vou deixar, né, vou parar mais vezes. Aí o vento está de lado, já é diferente. Então, se eu sair na rua e der um pausão para chegar logo no próximo PC com ar-condicionado, se tiver, né, se eu sei que tem, tipo, sair lá do panorama, eu vou ir logo lá para o Postaço, que é o próximo lugar que tem ar-condicionado, tipo, também tem ar-condicionado, né? Vai pulando de ar-condicionado em ar-condicionado, né? Sai do Postaço, sai do barco, Camé, Postaço. E o pedágio. Que agora não tem mais. Não tem mais? Lá tinha café, balinha, ar-condicionado. Então tu vai meio assim, né? Tu vai pulando. Tu decompõe o grande esforço num esforço menor. Essa foto aqui eu achei num blog do cara, que é o. Não é o nome do cara? Hunter Allen. Hunter Allen é um super treinador de futebol, ultra cycling, Estados Unidos, power. Por exemplo, aí tem. Agora eu vou botar. Aí, quais são os comentários aqui dessa foto? Eu achei a foto num site do cara que é o expert no assunto. Ele fala de estratégia, lá no calor, pega bastante líquido, use roupas ventiladas e tal. Em nenhum momento se considera essa estratégia de vamos molhar. Os caras botam uma foto do cara sendo. Assim, as pessoas reconhecem instintivamente que isso é uma coisa refrescante, uma coisa boa, uma coisa que ajuda, né? Tem inúmeras fotos dos caras assim, jogando a caramanhola na cabeça, tá jogando água fora, né? Ele vai se refrescar pela condução com a água, nossa, toda aquela água vai escorrer. Melhor seria, eu acho, na minha opinião, o cara se molhar. Eu costumo, quando eu chego no serviço, meu chefe está ali, ele é testemunha disso. Eu chego no serviço de bicicleta todos os dias, tem um tanque de lavar, pano de chão, assim. Aí eu vou lá no tanque, molho as mãos no rosto, aqui a orelha é muito importante, né? Essa região aqui deixa bem molhadinho, o pescoço, por dentro, tira a camisa, molho por aqui, molho o braço, molho aqui assim, né? E aí tem um ventinho encanado ali no estacionamento, aí lá vou eu, sempre sem camisa, e fico lá paradinho no ventinho. Aí eu vejo que o vento está mais numa direção do que na outra. Aí tu caminha para cá, calor, aquele vento vindo atrás do fio. Aí tu vira e diz, ventinho refrescante. Isso é um vento assim, quase imperceptível. Assim, o cigarro, a fumaça sobe assim, mas a evaporação, ela é tão dependente do vento e ela é tão eficaz, né? Que essas pequenas diferenças de vento a gente sente. Não é porque eu sinto que o vento está soprando, é porque eu sinto que ao lado está esfriando, né? O vento refrescante. Né? E aqui, no caso, assim, se alguém fizesse isso para mim durante o Audax, ia ser bom? Com certeza, é melhor que nada, né? Mas a bermuda vai ficar ensopada. Vai ficar ensopada. Tem que ver se vale realmente a pena ou não. Eu prefiro ir me molhando aos poucos, daí a bermuda fica seca. Derramar a garrafa na cabeça, um monte de água fora. Não é o uso mais eficiente da água. Aqui a gente tem um exemplo. Ali, os quero-queros são espertos, né? Os quero-queros são espertos, o prefeito é burro, cortou as árvores e está pelando no sol, né? Esse aqui, para quem não conhece, é o Fortunati na contramão. Tá ele lá na estradinha, tomar no cu, cortou as árvores, agora fica aí no calor, com roupas inadequadas. Né? O que esses bichinhos estão fazendo? Eles estão evitando a radiação direta do sol. Estão pegando a radiação do céu, da nuvem, não sei o que. Só que pelo menos a radiação direta do sol eles estão evitando. Se fosse um dia com mormaço, essa sombra não ia servir para nada. A luz ia vir das nuvens, né? Ia contornar o poste.
Então, assim, nesse caso de céu limpo, a sombrinha assim do poste mesmo, de para assim no semáforo, né, para atravessar a rua lá, fica do lado do poste, assim, dá uma imensa diferença, no sentido de evitar que o calor entre no corpo. A única questão é que nem todo mundo cabe na sombra do poste. Daí tem que ser aqueles postes altos, tem que ser. É melhor ficar com uma sombrinha. Então, assim, ó, é uma questão estratégica. Eu acho que a gente tem isso instintivamente, a gente sabe que a sombra é bom e tal. Mas também acho que, assim, na teorização, apesar de ser meio sonolento o negócio, né? Porque as moléculas recitando e tal, por cima, assim. Mas faz diferença. Para mim faz diferença. Eu faço na prática. Eu viajei com a minha esposa agora em janeiro, naqueles períodos absurdos de calor. Fui lá para Rolante, Riozinho, onde não tem sombra na estrada, meio-dia, solaço, né? Então tu dá postinho para ar-condicionado, uma torneirinha, molha a camiseta, assim, levemente úmida, né? Para não escorrer, se vedar, se ficar ensopado, mudando, aí o vento não vai passar, não vai ser bom. Uma leve molhadinha assim, aí daqui a pouco tu molha de novo, assim, tu vai indo, quando o vento vai chover, sobreviveu. Né? Eu não acho impossível que amanhã a gente sinta frio em algum momento, principalmente naquele trecho alto lá, da 020, né? Que entre Tainhas e Cambará. Se estiver chovendo, não é provável que esteja. E se estiver ventando, como não é provável que esteja, a previsão não é de vento, né? É de substituto, enfim. Mas vamos imaginar que nós estamos começando a série Audax e que as próximas provas vão ser no frio, vão ser provas mais longas, vão ser provas no inverno. Vai ter frio, como é que vai ficar? Mais ou menos. Já está bem perto do frio, penúltimos lá. Tá. Vai falar sobre o frio e acabou. Então, a gente tem inúmeros relatos de desistência pelo frio, de sofrimento pelo frio, de dificuldades para lidar com o frio, né? Com ou sem chuva. Com chuva aí é um caos total, né? Se aquela pele molhada, roupa molhada, faz a gente perder calor no verão, faz a gente perder calor muito mais ainda no frio, né? E uma coisa importante que a gente tem que considerar, eu vou deixar para falar isso nas estratégias metabólicas. Qual é o custo metabólico da defesa contra o frio? No calor, a gente perde material, né? Nosso organismo é uma máquina que contém, digamos, os recursos, né, armazenados, e o recurso que a gente perde ao se proteger do calor é a água, é sal. A gente joga matéria para fora. No caso do frio, não, a gente não joga matéria para fora, substância para fora do corpo. A gente queima as nossas calorias da comida. Então é um custo energético, principalmente. O custo do combate ao frio é um custo energético. O cara que consome X calorias no outono ou na primavera para fazer um percurso, ele vai consumir muito mais calorias no inverno, que além das calorias que ele vai gastar com o trabalho muscular, né, o trabalho da bicicleta se locomover, né, ele vai gastar também com a energia que ele precisa gerar para compensar a perda térmica que ele vai ter alguma. Então tem um aumento de consumo de calorias e eu tenho uma questão de fome. Se o cara está bem alimentado, não é um grande problema. Agora, nem sempre as coisas saem conforme a gente planejava, né? Às vezes tu está ali às 3 da manhã, lá entre um PC e outro, no meio do campo, na neblina, aquela luzinha do farol, já está cansado, está com fome, e ainda está com frio, né? Então tu já está com fome, já está com pouca caloria, vai gastar mais caloria por causa do frio. Aí tu vai sentir fadiga, aí tu vai começar a pedalar cada vez mais devagar e aí entra na espiral da morte, né? Uma defesa do organismo é aumentar a atividade basal da musculatura inteira na forma de tônus muscular, que é a contração, o nível de contração do músculo contínuo, e os tremores, né? O cara está realmente numa situação crítica. Aí começa a bater queixo, começa a tremer, como forma de gerar calor. Para isso serve o tremor de frio, né? O músculo produz calor e vai aumentando a temperatura.
Se o cara tá na lata, todo ensopado lá, no meio na sarjeta, ele tava com carinha ali, aí bota a manta. A manta, ela funciona mais para irradiar de volta, né? Ela reflete o calor de volta, que é 60% do calor que a gente perde, é bastante, é irradiando. Se a roupa está molhada, perde muita condução, né, da roupa molhada. A mão fica fria, circula menos sangue, o pé fica frio, aí o cara começa a ter dificuldade para frear, dificuldade para trocar de marcha, o cara passa em cima de um buraco, machuca a mão, tá? A mão dura, certo? Fica mal posicionada a mão, não vê, esquenta de novo, já começa a desligar, começa a doer. Então isso aí esse é o custo, né? O custo metabólico, assim, começa a ter uma performance diminuída. E aí as estratégias para pedalar no frio são diferentes das estratégias, não é o contrário. Eu pensei assim, agora eu só troco, onde diz perder eu boto ganhar, onde diz frio eu boto calor, mas não funciona assim. Porque no calor a gente perde substância, a gente perde líquido, no frio a gente perde energia. Eu não preciso me preocupar com a perda de suor, O que eu devo me preocupar é suar o mínimo possível, né? Porque aquele suor é um suor assim, que só vai ter custo, não vai ter nenhum benefício. Suar no frio o máximo que puder evitar suar no frio. O Bagatini costuma dizer o seguinte: num dia frio, se tu não está sentindo frio na hora da largada, tu vai passar calor durante. É mentira. Eu concordo com ele, sabe? Claro, vai ser do ponto, né? Vai ser de manga curta, né? A prova tem 400 km que ele parou, ele se enrolou no interpom dentro do carro, com o ar-condicionado ligado. Eu sei, eu vi. Ah, tu viu? Eu vi, eu tava junto lá. Até eu tava me achando super bem porque eu tava na frente do Bagatini, né? Aí depois que eu descobri que ele tinha desistido, eu tava já atrasado na minha planilha. Aquele eu desisti também, mas desisti por ir ficando para trás um tempo, né? No sol, eu ia pedalar a noite inteira. Aí depois que amanheceu. Não, desistências é para outra palestra. Isso. Então, assim, aquele negócio que eu falei, os arquitetos estudam o conforto térmico. Uma coisa que também os estudos que foram feitos mostraram é que para o frio e para o calor, as partes do corpo que a gente valoriza mais na hora de considerar se está desconforto para o frio ou desconforto para o calor são diferentes. O calor, a região mais sensível que a gente tem é a cabeça. Se a gente estiver com a cabeça quente, um dia meio quente, vai ser horrível. Se o pé estiver quente, não é tanto problema. Mas se o rosto estiver quente, assim, é desconforto, quero ser aqui, cadê o ventilador, né? Vou lavar o rosto. No frio, ao contrário, as pessoas elas consideram assim, o ambiente que tem agora, uma temperatura controlada. Se uma pessoa tiver com o pé frio, ela vai achar que o ambiente está frio. Se a pessoa tiver com o pé quente, ela vai achar que o ambiente está quente. Então, até porque a sensibilidade ao frio do pé e da mão é muito maior, né? O pé e a mão são usados naquela região de conforto térmico. Assim. Começou a aumentar a temperatura do organismo, manda calor mais para a mão, os vasos sanguíneos. Então, no frio, a vasoconstrição na mão, a mão fica gelada, e aí tu percebe assim, pô, está frio, merda, bem frio, mão gelada. Em compensação, assim, daí tu pensa assim, vou botar bastante roupa, então para ficar com a mão quente. A mão vai ficar quente, só que vai lavar, vai tirar a jaqueta, vai pegar a camiseta, vai torcer a camiseta, vai escorrer. No pior inverno, na pior madrugada, assim. Então, eu imagino que, exceto se estiver chovendo, acaba sendo mais vantajoso tu agasalhar do cotovelo para baixo, da canela para baixo, e deixar o tronco um pouquinho mais, sim, umas camadinhas de roupa permeável, né? Durante muito tempo eu, capausisticamente, pedalava com camiseta de algodão, que nem essa, casaco de moletom, blusão de lã por cima. Só na chuva, inverno, não interessa. Isso é um uniforme de pedalar. Por alguma razão funcionava, assim. Uma delas é que guri novo, né? Hoje eu quero fazer isso, eu morresse. Mas, assim, a ideia do suor é que quando ele para de evaporar, tu para de perder calor. Ele é um mecanismo que se autorregula. No momento que
parou de precisar perder calor, o suor todo evaporou, então tu para de suar, manda parar de suar, o cérebro manda parar de suar, deu, perdi o calor que eu precisava. Se tu tá andando numa roupa permeável no inverno, assim, tipo aquelas roupas de esqui, cross-country, assim, tu vai ver os caras não estão super roupa de astronauta, assim, os caras andam na neve, né? O cara tá produzindo uma quantidade absurda de calor. E ele precisa perder aquele calor. Todo calor, todas aquelas 20 vezes mais calor que ele produz, ele precisa mandar para fora. Né? Se esse calor não sair, ele vai começar a suar, porque o cérebro está mandando ele suar. A temperatura interna dele está subindo. Aí tu vai pedalar um pouquinho menos, assim, se tu começar a suar, tu vai perder um monte de calor. Né? No momento que o suor secar, ele só vai secar se a tua roupa for permeável, aí tu para de perder calor, aí o organismo funciona melhor. Isso é muito mais fácil de falar do que fazer, né? Porque assim, eu vou no Audax, aí a largada do Audax Capucenos é às 3 da tarde. Aí tu sai pedalando às 3 da tarde, no sol, calorão. Aí chega de madrugada, frio horroroso. Aí no outro dia, calor de novo. E que roupa que eu levo então? Será que eu levo a jaqueta? Será que eu boto a jaqueta? Será que eu tiro a jaqueta? Eu comecei a pedalar, saí do PC com frio. Andei 20 minutos, já começou a suar, só que eu estou no vácuo desse pelotão aqui. E tá vendo contra, tipo, se eu parar para tirar a roupa, aí os caras vão embora, eu vou ficar vendo contra, e agora o que eu faço? Não é fácil, assim. Eu até acho mais fácil no verão do que no inverno. E as roupas são caras, assim, roupa termo, skin, wiki, dry, techno, power, micro, nanopartículas. É caro isso aí, tu vai lá na Track Field, tu vai lá na lojinha X. É necessário. Vale a pena, né? Vale a pena. É um investimento necessário. O cara gasta às vezes com suspensão para lá, que não precisa, não deveria precisar, né? Às vezes a pessoa compra uma sapatilha de R$1.500 e não é capaz de comprar uma até uns 15 300. Se a pessoa não sabe se vai querer fazer o Audax para sempre, né? Aí realmente tem que relativizar, né? Eu esse ano comprei um farol caro, eu sei que eu vou usar ele bastante, eu gasto uma vez só, né? Mas é bem caro, assim, tem que pensar duas vezes, né? Antes de gastar muito dinheiro com essas coisas. Cuidado quando parar de pedalar. O cara produz um monte de calor quando ele está pedalando, mas ele para, e se ele parar no lugar errado, aí se ferrou. Tô lá pedalando de madrugada com uma roupa nem tão agasalhada, polar, sou um cara treinado, né? Um tiozão treinado, tô andando a 30 por hora, aí furou o pneu. E aí tu para para consertar o pneu, sei lá, consertando o pneu tu ainda te mexe, né? Mas vamos supor que teve que parar por qualquer outro motivo. E aí tu começa a ficar com frio, e ele começa a ficar com frio, e com frio. Então, nessa hora da parada, também tentar não perder muito frio ali, né? Ou volta a pedalar de uma vez, ou de repente bota uma roupinha, de repente entra em algum lugar, não deixa a coisa descompensar, né? E manter a pele e a roupa secas, porque se tiver ensopado por baixo, tu não só vai estar jogando o suor fora da toa, como vai estar aumentando o calor que tu vai perder quando tu parar. Na hora que tu para, aí tu deveria ficar aquecido, e aí mesmo tu vai perder o calor. Em princípio seria isso. Isso aqui não é inédito, assim, parece que foi feito na semana que passou, sujeito a aprimoramentos, e espero que tenha sido útil.